queria-vos dizer 4 ou 5 coisas. A primeira, queria fazer um flashback e falarmos um bocadinho do que é que há 13 anos e meio, quase 4, nos propusemos fazer com o MEP. As palavras que nos motivaram foram coragem, desinstalação, capacidade de organização, também capacidade de diálogo e de fazer pontes. Houve 3 ideias que nos mobilizaram. A de novos protagonistas, que se disponibilizam para a coisa pública, com os seus ativos, com a sua experiência profissional, com a sua experiência de participação cívica e as suas múltiplas e variadas experiências de intervenção social nos mais diversos domínios. Cada vez são mais necessários esses novos protagonistas, como se prova até porque hoje continuamos a ver que muitos não dizem presente quando Portugal mais necessita deles, nomeadamente na geração em que é suposto, já era suposto, já termos a obrigação de estarmos a pensar no futuro dos nossos filhos e do nosso país. Ainda estamos, muitas vezes, a olhar para uma geração que já fez o que tinha que fazer por Portugal e é a nossa agora que tem que estar presente. Também, um segundo tópico era o de uma nova forma de fazer política, menos sectária, uma política moderada, uma palavra, uma política serena, uma política aberta ao diálogo, às opiniões dos outros, mas sem transigir nas convicções e nas opções claras para problemas que sabemos serem sempre complexos. E continuamos a assistir, tantas vezes, a uma clara predominância da visão de curto prazo, inteiramente dominada pelos interesses partidários e onde o interesse nacional é tantas vezes desprezado, e não é preciso dar exemplos que todos os conhecemos. Também, outro tópico era a de trazer a competência e a credibilidade para a vida política. Há tanta competência em Portugal, há tanta competência em tantos sítios, há tanta competência desprezada na vida política. Tantas vezes sentimos que somos conduzidos por políticos mal preparados. E o que nós trouxemos para o MEP foi a capacidade de estudo de problemas difíceis, a capacidade de propor soluções, sem ter nunca a presunção de tudo saber, mas sem hesitar em propostas muitas vezes ousadas que avançamos. Como sabemos, hoje continuamos a assistir, muitas vezes, também não precisamos dos exemplos, de falta de competência em muitos domínios da política nacional. E uma política que assentámos numa prioridade, a da mesa com lugar para todos, a de um país onde ninguém pode ficar para trás, nem nos períodos de prosperidade, nem muito menos nos períodos, nem principalmente nos períodos difíceis, como aqueles que estamos a viver agora, onde, como sabemos, essa é a tentação de muitos, a tentação de tantos, nestes períodos mais difíceis. Essa prioridade não afastou, desde o início do MEP, nunca, pelo contrário, a ideia da valorização do mérito e do trabalho, a ideia do trabalho individual, a necessidade do empreendedorismo, do apoio ao empreendedorismo social, político também, como o nosso caso, a necessidade do país e das empresas se libertarem de um Estado demasiado presente em Portugal. Isto não é uma conversa de esquerda nem de direita, porque isto é uma conversa de séculos em Portugal, como sabem. Onde se valorizem formas que a própria sociedade encontra para dar resposta, seja aos problemas sociais, seja às necessidades de desenvolvimento económico. Estes eram os nossos propósitos quando começámos, há 3 anos e meio. E hoje não temos só propósitos, hoje pensamos ter cumprido, na medida da nossa intervenção e à nossa escala, pensamos ter cumprido um pouco esses propósitos. Hoje já não são só propósitos, também já temos um caminho percorrido. E felizmente a internet hoje serve de repositório de tudo o que fazemos e fizemos. E todos podem ir, os que não nos conhecem, os que nos conhecem há menos tempo, aqueles que ainda nos vão conhecer, todos podem ir constatar que trouxemos de facto novos e credíveis protagonistas para a vida política. Que nunca, eu repito, nunca o MEP caiu em populismos nem demagogias fáceis. E quando era tão fácil fazê-lo, para ter a atenção dos mídia. E como sabemos, os mídias normalmente são mais sensíveis a isto do que aqueles que se preocupam em apresentar um trabalho sério. E nós nunca caímos nessa tentação, e esse é o nosso orgulho. E soubemos criar um programa político moderado e equilibrado, onde a nossa prioridade da coesão social está bem expressa, a par do reforço da sociedade civil face ao Estado, que referi. E programas eleitorais, nas eleições de 2009, e agora na de 2011, completado agora na de 2011, sobre os quais, de muitos lados, chegaram vozes de concordância, de apoio, de elogio, pelos aspectos técnicos do programa, pelas soluções apresentadas, etc. Embora, infelizmente, tantas vozes ficaram na reserva de gabinetes e muito poucas tiveram a coragem de se expor publicamente no apoio a esses programas.
Ou seja, não somos só nós que dizemos o que nos ficaria mal, que as nossas propostas eram credíveis. Muita gente nos fez chegar essa ideia. E agora não resisto a dizer, não foi só a doutora Manuela Ferreira Leite que em 2008 e em 2009 disse tantas coisas que se vieram a revelar acertadas. O MEP, em muitos casos, está na internet que o pode provar, vão ler, aconselho, teve um instinto e a análise política e económica acertada antes do tempo. Numa palavra, e penso que sem exagero, o MEP já trouxe, não é uma proposta, já trouxe nestes 3 anos para a política portuguesa um projeto verdadeiramente novo, sereno e credível. E também corajoso, porque tudo isto foi construído sem apoios públicos de qualquer espécie, com base no contributo feito e no contributo financeiro e no trabalho voluntário de muita gente. O que dá que pensar, se tanto foi possível fazer com tão poucos meios, o que poderá fazer o MEP no Parlamento com outro nível de recursos? Não sabíamos que 3 anos e meio estes propósitos continuariam tão atuais e tão necessários e que a renovação da política portuguesa continuasse a ser tão necessária. E essa renovação é independente da grave crise económica e financeira que nos assola. Está noutro plano. E é nesse plano que o MEP também está a atuar, está a dizer presente. Tivemos um governo que usou e abusou da mentira e dos expedientes para enganar os portugueses, numa lógica de manutenção no poder a todo custo. E temos oposições que em muitos momentos nos mostram não querer verdadeiramente fugir à lógica sectária da velha política, à lógica da ocupação do aparelho de Estado da velha política. É contra isto que para que o MEP serve. A democracia portuguesa precisa de mais e de novas pessoas, precisa de mais competência, precisa também de mais capacidade de entendimento e precisa de mais coragem. Coragem dos políticos, mas coragem também dos eleitores. E assim falo agora especialmente para cada um de vós, ou melhor dizendo, para cada um de nós, falo também para mim. É que essa é a coragem que é precisa quando nos falam e condicionam com o voto útil. A coragem de, por uma vez, votar por convicção. De dizer aos amigos, aos familiares, aos colegas, aos vizinhos, que se vai votar num projeto novo, com estas características. De afirmar que se está cansado de ouvir falar da necessidade de renovação e depois os mídias nem sequer deram uma oportunidade a quem, com experiência e credibilidade, se apresenta ao eleitorado para servir a causa pública dando o seu melhor. E não existe essa oportunidade só porque este projeto escapa à lógica mediática sensacionalística. E principalmente só porque este projeto se atreveu a sair das regras do clube de 4 ou 5 partidos que dominam o sistema partidário desde o 25 de Abril, o qual, como os membros desse sistema, são os primeiros a reconhecer, tanto se foi degradando desde aí. A coragem de mostrar a amigos, a vizinhos, que se entende a enorme vantagem em ter no Parlamento uma voz, um grupo parlamentar de 1, 2 ou mais deputados, com esta agenda das famílias primeiro. Com a credibilidade de quem já provou saber pensar e fazer bem, com a capacidade de fazer pontos, tão cara ao MEP, mas também com a coragem de denunciar temas incómodos, própria de quem já provou não ter medo de causas difíceis. A coragem dos eleitores de defender claramente junto dos seus amigos, que percebe que votar no MEP também é votar contra Sócrates, também é votar para tirar de lá este primeiro-ministro. Para quem está preocupado com essa questão, e o MEP também está, face aos resultados desastrosos deste governo. E a coragem de quem sabe bem que o voto útil é uma armadilha sem sentido. Porquê? Porque uma de duas, ou o MEP não tem votos suficientes para eleger deputados, o que significaria que a sua votação então não teria realmente afetado nenhum resultado eleitoral, ou realmente consegue eleger o Rui Marques e outros para a Assembleia da República. E, nesse caso, o MEP provará facilmente no Parlamento ser um voto realmente muito mais útil do que eleger o 20º deputado de qualquer outro partido por Lisboa. É essa a coragem que vos peço a cada um de vós, sabendo como sabemos que não teremos outros apoios mediáticos sem ser nós próprios. A nossa capacidade de mobilização dos conhecidos, numa lógica de passa-palavra, de que há algo que pode ajudar a política portuguesa, de que mudar é possível, o que também é MEP.
A minha última palavra, naturalmente, é sobre o Rui Marques. E sem ele, como nós sabemos, nenhum de nós estaria aqui, seguramente. E estaríamos provavelmente aonde? Provavelmente estaríamos instalados nas nossas poltronas, a seguir a campanha eleitoral, a queixar-nos dos políticos, a dizerem que são todos iguais e, se calhar, a tentar perceber qual seria o nosso voto no mal menor. Foi a sua coragem e visão, em primeiro lugar, que nos desinstalou a todos. E depois foi a sua determinação, a sua capacidade de trabalho, a sua organização, a sua imaginação, a sua capacidade de escutar e de diálogo, a sua capacidade de distinguir em cada momento o essencial e o acessório, ou o prioritário e o que não tem tanta importância. Foi a sua resiliência nestes momentos mais difíceis que o MEB também já atravessou. E foi principalmente a sua capacidade de sonhar com um país melhor e mais justo. Foi ainda a certeza de sabermos que o caminho dele na política portuguesa, pelas prioridades que com ele o MEP assumiu, mostra um homem completamente coerente com toda a sua vida anterior, de enorme intervenção social e cívica, que tanto admiramos. Foi também a sua capacidade de fazer e de nos pôr também a fazer, mesmo aquilo que não sabíamos ser capazes. Foi, numa palavra, a sua liderança firme e serena. Meus amigos, Portugal não pode desperdiçar mais o Rui Marques. Essa também é uma das questões destas eleições. A democracia precisa, com o vosso apoio, de o levar à Assembleia da República, para aí, com tempo, com outros recursos, com outra visibilidade mediática, o MEP poder contribuir para a construção de uma política em Portugal que honre os valores da democracia e da justiça e a construção de um país mais desenvolvido, mais digno e mais solidário, que dê um futuro de esperança aos nossos filhos. Deixo-vos com o futuro deputado por Lisboa, Rui Marques.